Oi gente, boa noite, meu nome é Pamijay e hoje eu resolvi gravar mais um vídeo em O Diário de uma Psicóloga Social. Só que hoje eu resolvi fazer deste vídeo um vídeo extra. O tema dele, Blumenau, caminhando para a extinção. Primeiramente eu vou ler um pequeno trecho do livro O Poder da Personalidade na Guerra. A guerra é o domínio da incerteza. 3/4 das circunstâncias sobre as quais a ação de guerra está assentada estão mais ou menos ocultas em uma névoa de incerteza. É necessário uma inteligência perspicaz e penetrante para determinar a verdade. Muitos que acompanharam os meus vídeos anteriores sabem que eu me especializei na área de comunicação, principalmente via telefone, mas também atendimento ao cliente e presencialmente. Então isso foi me dando um certo conhecimento mais amplo sobre a natureza humana, personalidades, características. Isso foi me aprimorando. Como também sempre fui uma boa leitora, também isso foi corroborando para me dar um embasamento teórico junto com o prático. E me especializei na área de cobrança, mas principalmente na área de investigação e localização. Eu tinha me tornado tão expert que eu dizia que eu conseguiria achar até a dentadura do falecido. Então que eu tinha me aprimorado na arte da pesquisa, da investigação, tanto que prestei serviços também para policiais civis também, localizando indivíduos. E fui também convidada pelo Banco Citibank para fazer uma operação especial em Luanda, na divisa com Mato Grosso do Sul, onde levei uma muda de terno e uma muda de agasalho com boné. E aí quando eu cheguei lá, me estabeleci no hotel e coloquei no outro dia já a roupa de jovem, com boné e tal, né? E comecei a ir. Sei que em 48 horas, até menos do que isso, eu já tinha todo um roteiro traçado sobre aquela pessoa que estava sendo investigada e estaria sendo cobrada. Tanto que, quando eu já obtive as informações, sabia horário, sabia modelo de carro, sabia toda a rotina, e isso só está indo através de parecer um piazão, que não denotava nada de suspeita. Então as pessoas falavam e se abriam e contavam tudo. E aí quando chegou o dia, no terceiro dia, eu estava de terno e gravata, na esquina, só esperando. Quando o carro veio, eu já sabia que era, sabia o modelo, cor, tudo. Quando ele virou, que encostou no portão para entrar a mulher, né, que era a esposa. Quando ela abriu a porta e colocou a perna para fora, eu estendi a mão e disse: Banco Citibank, boa tarde. E dali se desenrolou então a cobrança em si mesma. E isso então me aprimorou a me tornar uma investigadora, uma localizadora e também a saber observar o que? Todo o contexto de forma holística, mais ampla. Hoje estamos apenas olhando aqueles fatos ali, o que aconteceu, mas não, muitas vezes eles estão entrelaçados, se desdobrando em outras ações, em outras consequências, mas que também já tinham sido planejadas no início, quando começou a primeira fase, até que começasse o entrelaçamento. E Blumenau é um exemplo. Um exemplo como o Brumadinho, de quem ninguém fala mais nada. E lá eu disse, tem armação. Lamento essas crianças que morreram. São os filhos da nossa nação. Mas também lamento pelas pessoas que estão cometendo esses crimes também, porque são irmãos de nação. Falaram que o rapaz que matou em Blumenau, ele é louco, insano,
Porque como pode alguém matar 4 crianças com uma machadinha e já ir para a delegacia, para a polícia militar, para o batalhão e se entregar? Olhamos só os fatos, o fenômeno em si, mas não o todo. E que não merecia estar mais entre o convívio, e eu concordo também, eu se fosse presidente ia ter ilhas presídio. E muitos políticos iriam para lá, para não continuarem mais artesanando essa nação. Então, o rapaz é louco. Mas interessante de tudo é que parece-me, ainda esse é um dado ainda que eu não tive concluso, mas ele já remete a isso, ele estava recém na cidade. E ele falou algo, que ele estava sendo obrigado para deixar de ser oprimido por alguém que lhe exigia que ele fosse na escola e matasse aquelas crianças. Hoje sim, nos animalizamos de tal maneira que é possível sim que uma pessoa faça isso pelo seu bel prazer. Mas antes disso ter acontecido, de nós voltarmos, regredirmos ao estado animal, muitas águas rolaram, muitas ideias perniciosas, muitas ideias subversivas, muitas ideias de ódio, muitas ideias de destruição foram implementadas nessa sociedade. Podemos dizer que há uma sociedade até 2010 e há uma outra sociedade, um outro mundo a partir de 2010, 2013 mais ou menos. Como também os homens eram um no passado e hoje são um outro. Olha só, viu? Mas quando não perdemos a consciência, então somos brilhantes. E não é assim. Não é assim que se investiga. Não é assim que se analisa as coisas. Não é assim que se aprofunda em olhar todos os elementos possíveis. Quando ele falou que ele estava sendo obrigado a fazer isto, o delegado disse que era o menos relevante, que era o menos considerado, pois eu consideraria o fator mais importante. Por quê? Como posso garantir isso? Porque alguns dias depois foi pego um rapaz numa cidade de São Paulo, de interior, com armamento, munição, e que havia chegado na cidade fazia 30 dias, também alugado uma casa, e estava tentando aliciar uma moça para que ela fosse cometer aquele atentado contra crianças numa escola. Comecem a notar as relações. Se existe um contraponto e ninguém apresenta outro contraponto para aquele contraponto, a primeira verdade passa a ser a primeira mentira. Aí nós vamos descendo mais fundo na toca do coelho. Estamos bem justamente num momento de debate sobre o ensino médio. Comecem a perceber os links. Não vou explorar tanto o tema assim para também não ser muito demorada. Os dois foram com intentos de matarem por razões que, por mais que pareçam ser divergentes, pois é nos pontos divergentes que encontramos as convergências, eles se convergem. Um precisava cumprir algo para alguém que pediu para matar crianças em escola. O outro vai para matar crianças em escolas, mas tenta aliciar uma jovem para que ela cometa o crime também. Aí, para completar esse quadro tétrico, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, determinou que em até 12 meses
todos os hospitais psiquiátricos, assim pelo menos foi a fonte que eu li, ouvi. Me parece que pelo menos ainda tem cabeça para falar alguma coisa que preste. O CNJ decidiu que todos os hospitais psiquiátricos aonde estão presos deverão ser soltos, deverão ser libertos, porque irão ressocializar eles. Quem vai ressocializar eles? Se estamos dessocializando a nossa sociedade, que hoje ela está com uma mente mais doentia, mais criminosa, mais odiosa, sem esperanças, sem anseios, vivendo para sobreviver com um vazio no espírito, na alma, na existência. Quem é que vai ressocializar eles? Não conseguimos nem tirar os moradores da rua, que bastava a boa vontade, um projeto verdadeiro, e não existiria mais nenhum. E eu garanto que em 1 ano para 2, quando vocês os encontrassem, nem suspeitariam que um dia foi morador de rua. Mas agora, com os mecanismos que nós temos, com as ciências que nós temos, vamos ressocializar. Percebam toda a engrenagem. Percebam que as relações vão se sincronizando. Aliciamento, proselitismo, obrigações, porque nos protocolos dos sábios de Sião, escritos há 100 anos atrás, e confirmado ser verídico, já se dizia que tinha que escolher os homens para governar este país e para fazer coisas que tivessem o rabo preso, que tivessem vergonha de escândalo. Aí nós também olhamos Santa Catarina, que é um estado mais conservador e que já não é o primeiro atentado. Esses dias teve uma situação muito contundente quanto a uma professora e a divulgação de um certo ideal, mas ela não foi presa, ela não foi expulsa, porque era para acontecer aquilo, mesmo sendo uma mentira, toda essa história, era para ela ser judicialmente condenada, foi apenas afastada. Estamos num ponto de inflexão em que precisamos decidir se vamos continuar ajoelhados ou então vamos lutar, mas lutar no sentido de espírito, para começar a fazer uma revolução e uma mudança e mostrar que quem é ainda que manda nessa nação é o povo e que os dirigentes estão lá para nos servir, pois não é o Estado que nos comanda, é nós que comandamos o Estado. Só que tem gente que lucra com isso. Tem uns certos sionistas, investidores, bilionários, que investem justamente para trazer o caos para dentro de uma nação. Apoiam as revoluções, apoiam as revoltas, apoiam os disque-me-disques, tudo para criar caos, conflito. Então, quando a população está toda maluca, eles conseguem se apropriar das riquezas. E eu sempre falo isso, né? É isso que é interessante. Para o mal, sempre tem um bom investidor. Para o bem, parece que só sobram maus investidores.
E assim é porque é assim dessa maneira que estamos perdendo. Como um rapaz falou esses dias, querendo debater comigo sobre lá as eleições, né? Aí ele começou a falar umas coisas, né? Aí eu falei outras. E ele quis rebater, eu falei, eu estou falando em ciência política, não em política. Aí ele se assustou porque ele não tinha conhecimento sobre ciência política. Interessante que uma pessoa que levanta bandeiras de política e não sabe o que é ciência política, tanto que ele disse, ciência política deve ficar com aqueles que têm essa responsabilidade, que é os nossos governantes. Incrível. Temos que começar a observar atentamente os fatos, as relações, os entrelaçamentos e os desdobramentos, mas num escopo muito mais amplo. Com um olhar, pensamento realmente reflexivo. E linkando. Hoje não dá mais para ver uma situação apenas pelo aquele fato, fenômeno que aconteceu. Não, esqueçam isso. Esqueçam. Tem muita coisa programada, tem muita coisa acontecendo intencionalmente, para que cheguemos no momento em que vamos estar ali, na divisa com a barbárie. Bem, espero que eu já tenha ido nesse momento, porque se até lá eu não conseguir levantar uma revolução, então melhor que eu nem veja o que há de vir ainda. A humanidade vai acabar com isso? Não posso afirmar, mas que será difícil até sobreviver. No vídeo Extinção que eu publiquei, ela fala sobre isso. A capa preta assim, escrito Extinção bem grande. Procurem assistir. E comecem a relacionar os fatos. É assim que um bom investigador, é assim que um bom policial investigador faz sua investigação. É assim que um profissional faz o seu trabalho. E é assim que um ser humano, um cidadão, exerce a sua responsabilidade. Não apenas criticar o cara que fez a barbárie, mas começar a prestar atenção por que está acontecendo, como está acontecendo e quando isso começou a acontecer. Então nós vamos encontrar muitas convergências nas divergências. Então vocês vão aprender como devemos nos alimentar dos conhecimentos para que nos tornem fortes, a ponto de prevalecer aquela frase, conhecimento é poder. Para encerrar, embora o nosso intelecto sempre busque por clareza e certeza, o nosso espírito é geralmente atraído pela incerteza. O intelecto nos leva pelas trilhas estreitas da indagação filosófica, à procura de conclusões lógicas. Quase inconscientemente, chegamos a um reino onde nos sentimos estranhos, onde todas as coisas familiares parecem nos deixar. Nosso espírito, entretanto, prefere permanecer na imaginação, no reino da incerteza. Ao invés de lidar com a dura realidade dos fatos, ele cria asas e deleita-se nas riquezas do possível. O perigo e a ousadia são os elementos onde mergulha, como um audacioso nadador lança-se no rio. Clausewitz, da Guerra, volume 1, capítulo 1. Amo vocês de coração. Beijos no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.